Nono ano, nós estamos quase chegando ao grande dia de nós fazermos o PAEB. Você precisa estar com essa matéria assim, bem legal na sua cabeça. Vou corrigir com vocês o PAEB 5 e 6. Ele é grandinho, mas as questões são pequenas. Tenha paciência, faça a correção, entenda. Se tiver dúvidas, me procure. Então, a correção hoje é do PAEB 5 e 6, ok? São bastantes questões, mas você vai ver que são questões assim que a gente resolve bem, igual a primeira mesmo. Você tem disponível no CPB. Eu não vou desenhar, não vou escrever, só vou fazer realmente a correção, ok? A questão 1, ela diz assim: o GPS é um sistema que permite, por meio de satélites, obter as coordenadas em latitude e longitude de um objeto na face da Terra. Se a leitura do GPS informa que um objeto se encontra na latitude, ó, a latitude é igual a 22,5 graus. E a longitude é igual a 38,7 graus. Preste atenção. Então, na figura seguinte, você tem a figura, o objeto estará em qual quadrante? Entenda aqui uma coisa, eu não vou fazer o desenho, vou fazer apenas o plano cartesiano. Olha só, pessoal. Claro que aqui tem os quadradinhos do GPS dele. A longitude, ele está falando que é o eixo X, longitude. E a latitude, ele está falando que é o eixo Y. Gente, você vai dizer, professor, eu não vi esse desenho. Sempre pode estar lá um quadrado, você sempre perceba o plano cartesiano. E aí, ele tem lá os valores. Os valores aqui da latitude, ele começa aqui, ó. Inclusive, pessoal, ele está começando de cima para baixo, não tem problema nenhum mesmo. Então, aqui, ó, ele está assim, ó. Aqui ele chama de 0, 10, 20, 30 e que 40, tá? E na longitude, ele tem aqui 40 é exatamente aqui. Aí ele vai 30. Deixa eu colocar a longitude aqui. 30, 20, 40, 30, 20, 10. Legal. Aí você tem lá os Q1, Q2, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3. Aí nós vamos achar exatamente este valor. Entenda, sempre o eixo X primeiro, o eixo Y depois. Sempre. Primeiro o eixo X, segundo o eixo Y. E então, olha agora comigo. Ele fala que a latitude é 22,5. Eu não tenho 22,5. Eu tenho de 20 a 30, que estaria mais ou menos aqui nesse meio, de 20 a 30. E a longitude, que é o eixo Y, 38,7. 38,7 estaria exatamente neste meio aqui, entre 40 e 30. Então, pessoal, exatamente aqui, ó, nesse quadrante, está exatamente a minha latitude e a minha longitude, a marcação do GPS. Entenda, sempre longitude primeiro, a longitude está entre 38,7, eu não tenho 38,7, 38,7 significa que está entre 30 e 40, e 22,5, que é a latitude, você tem aqui 22,5, que está entre 20 e 30. Então, é bem aqui, ó, que estaria o meu ponto, valores aproximados. Nós temos, então, exatamente no Q9. Q9, ou seja, o quadrante 9 é a nossa, onde está a marcação do GPS, certo? Aqui seria Q9. Não tenho nem como eu calcular, né? É só olhar na tabela. Número 2. A questão 2 diz assim: o pátio da escola de Pedro foi enfeitado com bandeirolas coloridas para a festa junina. O professor de matemática encarregado dessa tarefa resolveu propor aos alunos as seguintes condições para a confecção das bandeirolas. Olha só, a bandeirola, vou tentar desenhar aqui, é mais ou menos isso aqui.
bandeirola foi dividida em três. Aqui tem um biquinho também. É isso aqui. Aqui foi dividida em 3 partes. Ó, certo? Aqui ele chamou de parte 1, parte 2 e parte 3. Se bem que o desenho não faz diferença para nós, né? Aí ele explica assim, ó. Primeiro, número 1, devem ser formadas por 3 faixas como o modelo seguinte. Então, eu tenho essas 3 faixas. Segundo, para a faixa 1 e 3, para essa faixa aqui e para essa faixa aqui, eu tenho disponível as cores verde, amarelo, vermelho e azul. Certo? Para pintar, eu tenho verde, amarelo, vermelho e azul. Legal. Terceira informação, ela diz assim, para a faixa 2, essa faixa aqui, você tem apenas as cores amarelo ou vermelho, certo? Vermelho ou amarelo. Legal. A quarta informação, ela me diz assim, todas as bandeirolas precisam ter as 3 cores diferentes. Perceba, eu não posso repetir as cores. Então, vamos comigo? Preste atenção, muita atenção. Então, aqui eu vou fazer a bandeirola. Pensa aqui comigo. Ó, pensa aqui comigo. Essa parte 2 aqui, essa parte 2, eu tenho quantas cores disponíveis para pintar a parte 2? Tenho apenas 2, que é amarela ou vermelha. Então, a parte 2 eu tenho 2 cores, certo? Tenho 2 cores disponíveis. A parte 1 e a parte 3, eu tenho quantas cores disponíveis? Perceba, não pode repetir as cores, não pode. Então, pensa aqui comigo. Vou pensar na parte 1 primeiro, vou pintar a parte 1 primeiro. A parte 1, você fala assim, então se você vai pintar a parte 1 primeiro, eu tenho 4 cores disponíveis. Você não tem 4 cores, você tem apenas 3 cores disponíveis. Por que 3 cores, Del? Sabe por quê? Porque o amarelo ou o vermelho vai estar sendo usado aqui na parte 2, certo? Aí que está. Então, você fala assim, não, então tem que tirar. Não, eu não vou pintar com 2 cores ao mesmo tempo aqui. Aqui eu vou pintar ou com amarelo ou com vermelho. Enquanto eu estiver pintando com amarelo aqui, o vermelho vai estar disponível. Se eu estiver pintando com vermelho, o amarelo vai estar disponível. Por isso que eu coloco aqui de cara, eu tenho 2 cores disponíveis. Só que para a primeira parte lá, eu tenho 3 cores. Porque se eu estiver pintando com amarelo, eu tenho a vermelha disponível. Então, tenho 3 cores. Legal! Quantas cores eu vou ter disponível para a parte 3? Apenas 2. Por que 2? Porque se eu tenho 3 cores aqui, eu vou usar uma delas. Então, vai ficar disponível mais 2. Multiplicando 3 vezes 2 vezes 2, eu vou ter exatamente 12 situações diferentes para eu poder pintar esta minha bandeirola. A questão correta é exatamente a letra B, certo? Se tiver dúvida, me pergunte. Não deixe ficar com essa dúvida. Número 3. A questão 3, nós temos assim, ó. Opa. No jogo, encontrando números iguais, são lançados 5 dados especialmente preparados para isso. Observe essa jogada. Aí foi jogado 5 dados. Olha os números que apareceu. No dado 1, dado 1, dado 2, dado 3, dado 4, dado 5. No dado 1, apareceu 1,5, tá? No dado 2, apareceu 7 sobre 4. No dado 3, apareceu 1,5. No dado 4, 1 inteiro e meio. 1 inteiro e meio. E no dado 5, 1 sobre 5. Pergunta, os dados com números iguais são? Bom, vamos identificar quem são os dados
de números iguais. Pessoal, aqui eu já estou enxergando direto. 1,5. Opa, aqui eu tenho, aqui era 1,50. Só que 1,50, o zero depois da vírgula não tem valor se não tenho nada atrás dele, né? Então, ó, 1,5, 1,50 são iguais. Ó, 1 inteiro e meio é a mesma coisa de dizer 1,5. Então, olha os meus números iguais. O dado 1, o dado 3 e o dado 4. Deu 7 sobre 4. Gente, o que é 7 sobre 4? 7 sobre 4 é 7 dividido por 4, que dá 1, mas daí a gente divide. 7 dividido por 4 dá 1 vezes 4. 4 sobra 3. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Percebe? Que aqui seria 1,7 aproximadamente. E aquele outro lá, 1 sobre 5, 1 dividido por 5 dá exatamente 0,2. Então, os três números iguais é o dado 1, dado 3 e dado 4. São questões simples, pessoal. Só que você tem que ter atenção para você não errar. Próxima questão é a questão 4. Questão 4 diz assim: a fração que corresponde ao número 0,56. Bom, transformando em fração, eu tenho 56 sobre 100. Por que 56 sobre 100? Porque eu tenho duas casas. Tiramos a vírgula, colocamos 56. Como eu tirei as duas casas depois da vírgula, eu tenho sobre 100 dois zeros. Bom, eu vou simplificar, porque ele quer a fração. Dá para simplificar por 2. Você pode ir devagarinho. 56 dividido por 2 dá 2 vezes 2, 4. Dá 2. 16 dividido por 2 dá 8. 56 dividido por 2 dá 28. 100 dividido por 2 dá 50. Ainda dá por 2. Por 2 aqui vai dar 14 e aqui vai dar 25. Não dá mais para simplificar. Se você olhar, nós temos como questão correta a letra B. Número 5. A número 5... Opa! Nós temos assim, a área do quadrado é 49 centímetros quadrados. Entrando na área agora, olha só. Número 5. Ele diz que é um quadrado. Se é um quadrado, tem os 4 lados iguais. Este lado aqui, x mais 2. Este lado aqui, x menos 2. Eu quero saber qual é o valor de x. Essa é a pergunta. Só que eu já sei, já foi dado que a área é 49 centímetros quadrados. Pessoal, se ele está falando de área, eu vou utilizar a fórmula da área. A área de um quadrado é lado vezes lado. Então, eu teria x menos 2, que multiplica x mais 2. Ok? Aí, opa, aqui é mais 2, desculpa aí. Opa, se é quadrado, como que eu tenho x mais 2, x menos 2? Não existe isso, né? Desculpa aí. Bom, isso aqui eu também poderia falar que é um produto notável, x mais 2 ao quadrado, ó, duas coisas iguais multiplicando. E eu vou utilizar a fórmula do produto notável para vocês relembrarem, porque você precisa lembrar muito da fórmula do produto notável. A área aqui, ele já deu, a área é 49, então no lugar da área eu coloco 49. Quadrado do primeiro termo, quadrado do segundo termo, ó, isso aqui é normal, tá elevado ao quadrado, quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Aí, você multiplica um pelo outro. X vezes 2 dá 2x, só que é sempre o dobro. Então, a regrinha é essa, pessoal, sempre a regrinha vai ser essa. X vezes 2, ou seja, o primeiro vezes o segundo, e dobra. Então, x vezes 2 dá 2x. O dobro de 2x, 4x. Perceba? Nós chegamos numa equação do segundo grau, eu vou arrumá-la. A equação do segundo grau sempre tem que ser igual a zero. Então, 49 eu levo negativo, x ao quadrado mais 4x. 49 negativo mais 4 vai dar menos 45. Igual a zero. Dois números multiplicando, menos 45. Dois números somando, menos 4. Bom, aqui eu já sei de cara, 45. Quando você vê 45, você já pensa 9 vezes 5, né?
9 vezes 5, 45. 9 menos 5 dá 4. Só que como a minha soma também é negativa, o meu maior número é negativo, menos 9. Como eu estou trabalhando com medida, minha medida não pode ser negativa, eu não posso aceitar o menos 9. Então, x para mim é apenas o 5, ok? Letra A como resposta verdadeira. Número 6. A questão número 6... Questão número 6 diz assim, gente, a figura a seguir ilustra a reta dos números reais no intervalo entre 0 e 1. Ó, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0, ok? Este intervalo está dividido em 4 intervalos. Ele subdividiu isso aqui. Deixa eu chamar aqui de 1, porque daí ele coloca aqui como 0,5. E aqui, pessoal, ele coloca aqui, ó 0,01 é este aqui. Vou dar o espaço maior, tá? 0,1 ele coloca aqui. E aí ele fala assim, que aqui é o espaço 1, entre 0, aqui é o espaço 1, aqui é o espaço 2, e aqui é o espaço 3, aqui é o espaço 4. Claro que a minha reta está mais... Eu ampliei mais. Aí ele fala assim, a qual destes intervalos, em qual desses intervalos, desses 4 intervalos, pertence o número real que é representado pela fração 5 sobre 100. Pessoal, o que é 5 sobre 100? É 5 dividido por 100. Dividir por 100 é andar para a esquerda 2 casas. Por que 2 casas? Porque eu tenho 2 zeros. A minha vírgula está aqui, então eu tenho 1, 2. Então eu teria 0,05. A 5 estaria aqui a vírgula. Andei 2 casas, 0,05. A pergunta é, aqui nessa reta, aonde está o 0,05? Ah, Del, é aqui. Não, aqui está o 0,5. Perceba, pessoal, como que eu entendo isso? Perceba o primeiro número depois da vírgula. O primeiro número depois... Aí você fala assim, não, Del, 0,05 é maior do que 0,1. Imagina que é 0,1, outra é 0,05. Entenda. O primeiro número depois da vírgula aqui é 1. O primeiro número depois da vírgula é 0. Então, o 0,05 é menor do que o 0,1. Ok? Aí eu vou para o segundo número depois da vírgula. O segundo número depois da vírgula é 5. Aqui o segundo número depois da vírgula é 1. Então, entenda, o meu número 0,5 está exatamente aqui, entre o 0,01 e o 0,1. Entenda, este aqui é maior porque você sempre vai olhando os números depois da vírgula. O primeiro número depois da vírgula é 0. E aqui é 1. Logo, este número é maior. Então, este número 0,05 está exatamente antes do 0,1. Está exatamente no intervalo 2. Número 7. A questão número 7, a gente tem assim, ó. Se girarmos o ponteiro do marcador abaixo em 120 graus, no sentido horário, sobre qual quadrante vai estar, ele vai ficar. Gente, eu tenho mais ou menos esse círculo. Aqui é 0, tem isso aqui. Aqui é 0, aqui é quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, ele fez no sentido horário. E aqui eu tenho a setinha está exatamente aqui, ok? Aí ele pergunta assim, se eu virar essa seta exatamente 120 graus no sentido horário, entenda, o sentido horário, hoje em dia os relógios são tudo digitais, talvez você nem saiba como que anda o relógio. Pode acontecer, né? O sentido horário sempre é dessa forma aqui. Então, eu vou pegar essa setinha aqui e vou andar 120 graus.
Qual é o quadrante que vai parar a setinha? Entenda, pessoal. Se eu pegar essa setinha e virar ela exatamente para baixo, aqui, ó, vim para baixo, perceba que ela fez uma linha reta. Quando faz uma linha reta, você tem 180 graus, ok? Perceba que se ela ficar exatamente aqui embaixo, ela está com 180 graus. Então, ela não vai ser, ela vai ser um pouquinho para cima. Ah, e se ela ficar daqui, ela vira para cá. Também não vai ser, porque aqui eu tenho 90 graus, ok? Não é 120. Então, aproximadamente, o meu 120 seria exatamente mais ou menos isso aqui. Ó. Aqui é 90, aqui é 180. Então, meu 120 estaria daqui até aqui, é 120 graus. Ó, 120 graus. Que vai cair, então, no quadrante 2. Questão correta, letra D. Número 8. A questão 8 fala assim, ó. Malren, natural de São Carlos, no interior de São Paulo, ganhou a medalha de ouro no salto em distância na Olimpíada de Pequim, saltando 7,04 metros. Opa! Questão 8, ele saltou 7,04 metros, ok? Um Fusca tem a largura de 1,54. Aqui é um Fusca, tá? A largura dele é 1,54. E, olha só, 1,54 metros. E considere que alguns Fuscas são colocados lado a lado, deixando 30 centímetros para a distância de um Fusca até o outro. Ó. 1,54, 1,54. E daqui até aqui são 30 centímetros, ó. 30 centímetros. A pergunta que ele faz é assim, o número de Fusca necessário para conseguir uma distância equivalente ao salto da brasileira. Perceba, uma distância equivalente, ele não está falando igual, nós vamos chegar num valor aproximado. A gente sabe que o valor do salto foi 7,04. Ok. Perceba aqui comigo, pessoal. Na realidade, vamos ignorar essa distância e vamos falar que o Fusca tem exatamente 1,84 m. Por quê? É como se o Fusca tivesse coladinho no outro, porque 1,54 é a largura do Fusca mais o 30 centímetros. 1,54 mais o 30 centímetros. 1,54 mais o 30 centímetros, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente. Então, eu teria 1,84 cada a largura do Fusca. Então, eu vou pegar 7,04 e dividir por 1,84 para ver quantos Fuscas estariam estacionados para ter um valor equivalente. 2 casas depois da vírgula, 2 casas. Tiramos. Então, aqui eu tenho 7,04 dividido por 1,84. Não vai ser 6, porque 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6, vai dar 10. 5 vezes 8, 40. Não vai ser 5 também. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3, 4, 5, 3. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. 5, 6, 7. Talvez 4, vamos ver. 4 vezes 4, 16. Opa. Vai 1. 4 vezes 8 dá 32. 32 mais 1 dá 33. Vai 3. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Perceba que aqui o 4 foi grande. Perceba que, na realidade, eu vou baixar para 3. Só que quando eu baixar aqui para 3, ó, a divisão correta vai ser 3, só que não tem como eu ter 3 vírgulas Fusca. Então, aproximadamente, seria 4 Fusca. Mas deixa eu só fazer essa divisão. Então, eu teria aqui, ó. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, vai 2. 3 vezes 1, 3, 4, 5. 4 menos 2 dá 2. 10 menos 5 dá 5, que ficou valendo 6. Menos 5, 1. Vírgula. 1.520 dividido por 184 deve dar 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 dá 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acho que dá 8. 4 vezes 8, 32. Vai 3.
8 vezes 8, 64. 65, 66, 67. Vai 6. 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acho que é isso. 10 menos 2 dá 8. Ficou valendo 11. 11 menos 7 dá 4. 0, 0. Perceba, 3,8 Fusca. Não tem como eu ter uma 3,8 Fusca. Então, são exatamente um valor equivalente a 4 Fuscas. Ok? Vou apagar a continha. Deixa eu colocar aqui. Aproximadamente 4 Fuscas. E mesmo porque, tirando os 30 centímetros do último Fusca, né? Bom, questão número 9. A questão número 9, vamos um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? A questão número 9 diz assim, ó. A questão 9. Em um porta-retrato, a região retangular A, destinada à colocação da foto, é contornada por uma moldura de vidro fosco que aparece sombreada na figura. Então, tem isso aqui, pessoal. Meus desenhos são maravilhosos. Aí eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho 6 centímetros. E aqui eu tenho 10 centímetros. Tudo em centímetros. Aqui é meu ar. A região retangular grande, eu tenho x mais 4. E aqui eu tenho x, essa altura. Aí ele fala, sabendo-se que a moldura possui... A moldura, essa aqui é a moldura, tá, pessoal? Aqui é onde coloca a foto. A moldura, a área da moldura é exatamente 132 centímetros quadrados. Aí ele fala assim, pode-se concluir que a medida indicada por x na figura é igual a... Bom, sabendo que a moldura possui 132 centímetros quadrados, então vamos comigo. Vamos comigo. Vamos comigo. Perceba que aqui, se eu fizer... Ele está falando de área, né? Se ele está falando de área, eu vou usar a área. Gente do céu, perceba. Aqui eu tenho que achar a área do retângulo inteiro. Porque esse 132 é só dessa parte aqui. Foi tirada essa área. Perceba que ele deu as medidas para eu achar a área dessa parte onde eu coloco a foto. Por quê? Porque quando eu fizer a fórmula da área, que é base vezes a altura, que é igual à área, só que a área dela é total. 132 é a moldura, mas eu tenho que acrescentar essa daqui. 6 vezes 10, eu tenho 60. Então, na realidade, a área, porque x mais 4x é a área, quando eu faço isso, é a área do retângulo inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? A área do retângulo inteiro é igual à área do retângulo inteiro, que é 132 mais 60. Então, eu posso dizer que x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x, que é a área multiplicada, é exatamente igual a 192. Todos entenderam de onde saiu 192? 192 é o valor numérico da área. Sabendo que a faixa aqui, ó, que esse contorno é 132. E a parte central é 6 vezes 10. 6 vezes 10, 60. Então, pensando na área inteira do retângulo, é 132 mais 60, que chega a 192, ok? Aí eu fiz base vezes altura, x, que multiplica x mais 4, das x vezes x, x ao quadrado, 4 vezes x, 4x, é igual à área, que é 192. Chegamos numa equação do segundo grau, x ao quadrado mais 4x menos 192 é igual a 0. Pessoal, dois números multiplicando, menos 192. Dois números somando, menos 4. Perceba que aqui eu também não vou poder aceitar número negativo, porque ele está trabalhando com medida, não existe medida negativa. 192 é um número grande, então eu vou fatorá-lo para ver como que eu arrumo isso aqui, ó. 192. 192 está para dividir por 2. 19 dividido por 2 dá 9, vezes 2, 18. 96, ó, 6 vezes 2, 12. 9 vezes 2, 18 e 1, 19. Dá por 2. Vai dar 48. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8, 9. Dá por 2, dá 24. Por 2, dá 12.
por 2, dá 6 por 2, dá 3 por 3, dá 1. Perceba que eu tenho que arrumar dois números que multiplicando, qualquer dois aqui vai, qualquer organização aqui vai dar 192. Eu fatorei 192. Só que eu tenho que arrumar de duas maneiras que somando, no caso aqui diminuindo, dê 4. Perceba que o número é pequeno. Então eu tenho que deixar valores próximos entre eles. Então vamos fazer assim, ó. Vou tentar assim, ó. Vou tentar deixar, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Eu tenho aqui 16. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Opa! 16 menos 12. 16 menos 12 dá exatamente... 16 menos 12 dá exatamente 4. É o que eu precisava. E qual deles é o negativo da história? Claro, pessoal, que 16 vezes 12 dá 192, porque eu fatorei, né? Qual é o negativo? O 16. Então, quem é x para mim? X é exatamente 12. Questão muito legal, 12 centímetros, né? Continuando, questão 10. A questão 10, nós temos também uma reta numérica. Eu vou apagar aqui, tá? A questão 10, ele fala assim, observe a reta numérica. A abscissa é horizontal, né? Do ponto L. E aí você tem aqui, ó, J, aqui é o J, aqui é o L, aqui é o H. Não vou fazer tudo que não vai caber. Aqui é o G, aqui é o F. E aqui você tem menos 5. E aqui é o 0. Opa! Preste atenção. 0, menos 5. Opa! Aparentemente está andando de 5 em 5. Então, aqui eu teria menos 10. Ah, e ele fala que o H é menos 15. Então, realmente, ó, 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. E eu teria menos 25. Aí ele pergunta, qual é o valor da minha letra L? Este ponto L, este valor do L da abscissa é exatamente menos 20. Aqui é só uma questão de sequência, bem simples, claro que trabalhando números negativos, né? Número 11, que é 20, tá? Menos 20. Número 11. Essa 11 é bem legal. As figuras a seguir representam caixas numeradas de 1 a N. Perceba que este N aqui, para mim, é o número da caixa, ok? De 1 a N. Contendo bolinhas em que a quantidade de bolinhas em cada caixa varia em função do número dessa caixa. Então, tem a primeira caixinha aqui, ela chama de 1. A segunda caixinha aqui, ela já é um pouco maior, ela chama de 2. A terceira caixinha aqui é um pouco maior, ela chama de 3. E a última caixinha ela chama de N. Opa! Então, N para mim é um número da caixa. Na primeira caixinha foram colocadas 4 bolinhas. Na segunda caixinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na terceira caixinha eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa! Tá bom. Você tem 4, você tem 9, você tem 16. Aí ele pergunta assim, pensando na enésima caixinha é a última caixinha aqui, ó, que ele tá chamando de N, pessoal. Assim, ó. A última caixinha, não sei quantas são até lá, ele tá chamando de N, que eu também não sei nem quantas bolinhas são. Aí ele fala assim, quais dessas expressões está mostrando a expressão que vai representar o número de bolinhas? Letra A, N ao quadrado. Letra B, N menos 1 ao quadrado. Letra C, N mais 1 ao quadrado. Letra D, N ao quadrado mais 1. Bom, vamos fazer por múltipla escolha, né? Por tentativa. Olha só, N para mim aqui é 1. Então, se eu penso que
essa, 1 ao quadrado dá 1. Aqui eu não tenho uma bolinha. Então, essa aqui já caiu fora. Aqui eu tenho N. N para mim é 1. Estou pensando só na primeira. Se der certo, eu já pego a segunda. Porque se deu errado, descartei já. N para mim é 1. N, 1 menos 1 dá 0. Aqui eu tenho 0, bolinha? Não. Então, aqui também já descartou. N mais 1. Meu N é 1. Então, eu tenho 1 mais 1 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Opa! 4 bolinha. Vou tentar a segunda. O N para mim aqui é 2. Então, aqui eu vou colocar 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. 3 ao quadrado, 9. Opa, fechou aqui também. Vou tentar mais essa. N para mim é 3. 3 mais 1 dá 4. 4 ao quadrado, 16. E aqui realmente tem 16 bolinhas. Opa, qual é a minha solução? Minha solução é exatamente a letra C. Próxima questão, questão número 12. A questão número 12 é um sisteminha. Tem gente que consegue fazer esse sisteminha, vou apagar, tá? Usando a lógica. Mas eu vou fazer por gosto, usando o sistema, mesmo para a gente relembrar o sistema. Ele diz assim, a soma das idades de Andréia e Rosana é 12. Então, o número 12, a soma das idades eu tenho 12. Andréia mais Rosana é igual a 12. Legal. Aí ele continua assim, quando a Andréia tiver o dobro da idade, opa, o dobro vai ser 2 vezes A. Mais, e a Rosana tiver o triplo, 3R, a soma das duas vai ser exatamente 28. Aí a pergunta é, quantos anos tem, respectivamente, Andréia e Rosana? Andréia e Rosana. Cuida com a ordem. Legal. Então, vamos comigo. Está aqui meu sisteminha. Eu vou fazer, vocês sabem que eu gosto muito de fazer pelo método da adição. O método da adição, você tem que trabalhar de tal maneira que você anule uma das incógnitas. E aqui eu tenho 2A. Então, para eu anular esse 2A, aqui eu tenho que ter menos 2A. Para eu ter menos 2A aqui, eu vou multiplicar por menos 2. Simples assim. Multiplicar por menos 2, eu vou ter menos 2A, menos 2R, multiplica a equação inteira, é igual a menos 24. E a de baixo, a gente repete, 2A mais 3R é igual a 28. Tá aqui, ó, multiplicada e a repetida. Somando, menos 2A mais 2A, zerou. Menos 2R mais 3R, eu tenho 1R. Menos 24 mais 28, eu tenho 4. Opa! Eu acabei de achar que a Rosana tem 4 anos. R tem 4 anos. Eu tenho que achar a Andréia. Gente, mas aqui eu não tenho nem graça. Se a soma da Andréia com a Rosana dá 12, então eu tenho 12 menos 4, que dá 8. A Andréia tem 8 anos. Número 13. A 13 diz assim. Na confecção de uma base, de uma peça. É uma lata que nós temos aqui. Eu não vou desenhar a lata, tá? Vou desenhar só o cilindro. Na confecção de uma peça quadrada, como indica a figura a seguir, o volume aproximado de acrílico necessário é... Perceba, pessoal, ó, perceba, deixa eu tentar desenhar aqui. Eu tenho uma lata assim, certo? Aqui, aqui, aqui. Agora eu não vou conseguir fazer. Aí aqui nessa lata foi feita um furo na lata, um furo aqui no cilindro, certo? Então, eu tenho isso aqui tirando da lata. Eu não consigo desenhar. Perceba agora aqui. A lata, ela tem 10 por 10, porque é uma lata quadrada. 10 aqui, 10 aqui. Ok? Ele quer saber o volume aproximado de cimento. Gente, ele quer exatamente, ó, na confecção de uma peça de base quadrada, como a indicada a seguir, o volume aproximado de acrílico necessário é. Considere, ele está falando que é para a gente considerar π como 3,14, que não é o valor de π, é o valor aproximado. E aí ele pergunta assim, 8, 10 e 25.
Ah, tá. Assim, ó, preste atenção. A base é quadrada. Aqui, o diâmetro. O diâmetro aqui, diâmetro é igual a 8, certo? E a altura da lata é 25. Ele quer volume, gente. Você sabe, vocês já viram isso, que volume de um prisma, o volume sempre vai ser área da base vezes altura. A área da minha base aqui, ó, é exatamente 10 por 10. Por quê? Porque ele fala que a base é quadrada. Então, meu volume aqui, pensando na lata total, tá, pessoal? Como se a lata não tivesse esse furo no meio. Eu teria 10 vezes 10, que é a área da base, tá? Só que agora, como é volume, vezes altura, que o volume sempre vai ser a área da base vezes altura. A área da base, 10 vezes 10. A altura aqui é 25. Então, eu tenho 10 vezes 10, 100. 100 vezes 25, eu tenho 2.500 centímetros quadrados. Cúbicos, desculpa, volume cúbico. Só que desses 2.500, eu tenho que tirar este volume aqui desse cilindro. E aí, qual é o volume de um cilindro? O volume do cilindro é área da base vezes a altura. Só que a base do cilindro é um círculo. A área da base, ou seja, a área da base do cilindro é πr ao quadrado. Isso vocês também viram ano passado muitas vezes. Como que eu calculo a área de um círculo? A área de um círculo é πr ao quadrado? Legal. Π para mim, 3,14. Então, a área dessa base, a área da base ainda, 3,14 vezes o raio ao quadrado. A ideia, o raio, eu pintei ali. O raio aqui, cadê? O raio aqui é 8. A ideia, 8 ao quadrado, negativo. 8 é o diâmetro. O meu raio é a metade. Diâmetro é o dobro do raio. Então, aqui eu tenho 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, pessoal, eu tenho 16. Eu vou usar a calculadora para ser mais rápido. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3,14, nós temos exatamente 50,24. Ah, eu vou tirar... Não. Esse 50,24 é a área da base. Eu tenho que achar o volume do cilindro para descontar do volume da lata, né? Então, olha agora, pessoal, o volume do cilindro é igual a 50,24, que é a área da base, ó, vezes a altura. A altura do cilindro é 25, que é a mesma altura da lata. Daí a gente multiplica 50 vezes 24 vezes 25, nós temos exatamente 1.256. Volume é 1.256 centímetros cúbicos. Só que nós achamos que o volume da lata inteira, 2.500. Como que eu acho centímetros cúbicos? Como que eu acho a parte só que não está furada, ou seja, que é esse furo central? Diminui, né? 2.500 menos 1.256. Aí a gente tem exatamente 1.244. O volume final é igual a 1.244 centímetros cúbicos. Essa questão aqui é uma questão um pouquinho mais trabalhosa. De todas essas que nós fizemos, essa aqui foi o que a gente mais trabalhou. Pediria uma coisa para vocês. Refaça. E refaça de novo. Cuida com essa questão, ok? Questão número 14. A questão 14 diz assim. É uma questão legal. Essa questão não tem nem graça. Olha a questão 14. Ele diz assim: no jardim da cidadezinha de Ana, Bia e Cris moram a um canteiro. No jardim da cidadezinha que Ana, Bia e Cris moram, há um canteiro em forma de um círculo de 2 metros de raio.
2 metros de raio. Ok? Com pequenos caminhos que se encontram no centro, onde há um relógio de sol, conforme representado na figura. As três meninas estão posicionadas como mostra a figura. Então, olha a minha figura. Aqui seria a Ana. Aqui é o relógio de sol, bem no centro. O problema fala que está no centro. Aqui está a nossa amiga Bia. E aqui está a nossa amiga Cris. Aí ele fala assim, a que distância as três meninas estão do relógio de sol? O relógio de sol está aqui. Gente, aí você fica, e agora eu tenho que fazer área? Nada, gente. Gente, a distância do centro até a circunferência é o raio. A distância do centro até a circunferência é o raio. A distância do centro até a circunferência é o raio. E o raio é quanto? 2 metros. Então, a distância que as meninas estão até o relógio, que está no centro, perceba, este segmento aqui é exatamente raio. Cuida desse detalhe, tá, pessoal? Questão simples demais para você errar. Então, na realidade, Ana, Bia e Cris estão a 2 metros do relógio. Questão número 15. A questão número 15 fala assim, sabemos, olha agora essa 15, a 15 você tem que pensar um pouquinho. Sabemos que um corpo em queda livre cai de forma que a distância d percorrida seja proporcional ao quadrado do tempo t percorrido desde o início da queda. Isto é, ele dá a formulazinha. D é igual a K vezes T. Distância, tempo, e este K é uma constante. O problema fala. E este K é exatamente, olha só, como eu calculo este K? Este K é a razão. Você sabe que razão significa fração. Então, ele fala que este K é a razão constante entre D e T ao quadrado. Distância e tempo ao quadrado. Ele deu as fórmulas para nós. Após 3 segundos de queda, o corpo caiu a 45 metros. Opa! 3 segundos é tempo. 45 metros é a distância. Então, eu consigo achar o K. K, para mim, é 45 metros, que é a distância. E o meu T é 3 segundos. Só que aqui é o tempo ao quadrado. Eu tenho 9. 45 dividido por 9, K é 5. Opa! Eu acabo de achar que K é 5. Legal, primeira parte resolvida. Aí ele pergunta assim. Então, a relação entre a distância percorrida e o tempo após a queda pode ser expressa. Ele não me pede nada de queda, mais nada. Ele só quer a expressão. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, bem aqui. A única coisa que eu tenho para substituir é colocar o 5 aqui, ó. Distância igual a 5 vezes t. É tanto que ele pede distância em função do tempo. Distância em função do tempo. E só para chamar a atenção de vocês, não deixa de ser uma função de primeiro grau. Relacionando distância e tempo. Simples assim, ok? Número 16. Vamos ver se a 16 cabe. Ah, vou apagar ali em cima, né? A questão 16 fala assim. Ah, muito simples a 16. A 16 fala assim. O raio da Terra no Equador é de aproximadamente 6.400.000. Raio da Terra. Metros. E a distância aproximada da Terra até a Lua, é exatamente 384 milhões de metros. Podemos também apresentar corretamente o raio da Terra e a distância da Terra à Lua. Perceba, ele quer o raio e a distância da Terra até a Lua por notação científica. Nessa hora, raio e Terra-Lua. Gente, notação científica, a vírgula vai parar aqui. Então, eu tenho 6,4 vezes 10. Sempre você anda com a vírgula e já coloca vezes 10, para não dar erro. Quantas casas andamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como andamos para a esquerda, 6 positivo.
Aqui eu tenho 3,84 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mandei 8 casas. 3, 6. É isso? É. Aí, qual a resposta correta? Resposta correta, letra C. 6,4 vezes 10 na 6, 3,84 vezes 10 na 8, escrita em notação científica. Questão 17. Questão 17, agora são todas questõezinhas pequenininhas. A questão 17 fala assim, observe o triângulo retângulo. Olha aqui, pessoal, deixa eu apagar para dar mais espaço aqui. Eu vou ter uma relação métrica no triângulo retângulo. Questão 17. Nós temos esse triângulo aqui, ó. Altura relativa à hipotenusa, x, 4 e 16. Gente, ele quer o valor de x. Eu não tenho nem que me preocupar. Uma coisa eu sei, que a hipotenusa é 20. Por que é 20? 4 mais 16. Mas isso aqui não me interessa, porque eu quero a altura e tenho as projeções. Vou usar a formulazinha. A altura ao quadrado é igual a 4 vezes 16. O expoente passa em forma de raiz, então eu tenho x é igual a raiz quadrada de 4 vezes 16. Eu diria, não multiplique 4 por 16, porque é uma multiplicação, você pode calcular a raiz de 4, que dá 2, a raiz de 16, que dá 4. Logo, eu sei que 2 vezes 4 é 8. Acabei de achar que a altura é 8. Simples. Simples assim. Cuidado, não ergue coisas simples. Número 18. A questão 18, nós temos assim. Ao pesar 1/4 de quilo, 1/4 de quilo de salame, a balança mostrou. Ele quer que eu transforme esse 1/4 de quilo em decimal. Simples assim. Ele nem fala 1/4 de 8 quilos. Não, é 1/4 de 1 quilo. Então, na realidade, eu tenho 1 dividido por 4, 0,0. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, sobra 2. 20 dividido por 4 dá 5, 4 vezes 5, 20. Aí você fala assim, Del, não tem 0,25 quilos. Não esqueça que 0,250 é a mesma coisa. 0,2500 é a mesma coisa. Estes zeros aqui, após a vírgula, não tem valor nenhum. Então, eu tenho 0,25 quilos. 19. 19, nós temos semelhança de triângulo. Na figura abaixo, nós temos 2 triângulos. Nós temos um triângulo pequeno, que eu tenho aqui 2 e 1,5. Tem um triângulo maior, que nós temos 6, e ele está pedindo para a gente calcular. Na figura abaixo, há 2 triângulos semelhantes. As figuras não estão desenhadas em escala. E aí ele pede para a gente calcular exatamente essa medida aqui de x, né? Se bem eu até esqueci de pedir aqui, mas aqui você já enxerga por causa das relações da semelhança, né? Então aqui você pode falar que 1,5 dá para x, assim como 2 está para 6. Você pode dizer que 2 está para 1,5, 6 está para x. Aqui você pode fazer o que você quiser usando os mesmos sentidos. Então eu vou ter que 1,5 está para 2. Assim, ó, eu estou usando lado para lado do mesmo triângulo. O mesmo lado x está para 6, multiplicação cruzada. 2x é igual a 6 vezes 1,5. Posso multiplicar 6 vezes 1,5? Posso. Gente, 6 vezes 1,5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui, ó. Aí você tem aqui, ó, 1,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Não, desculpa. Seis vezes 1,5. Desculpa. Olha a minha besteira, que eu já fiz direto. É que eu fiz a divisão aqui. Desculpa aí. Eu tenho assim, ó. 6 vezes 5, 30.
6 vezes 1, 6. Ai, que difícil, né? 1,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. Uma casa. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 9 dividido por 2, 4,5. Então, eu acabo de achar que essa medida é 4,5, sabendo que os triângulos são semelhantes, porque o problema me afirma que eles são semelhantes. Os próximos, ele trabalha a porcentagem. Isso é muito interessante, porque a porcentagem para nós vai ser muito bem trabalhada e você precisa saber. Então, nós temos aqui, ó, olha só, eu tenho uma máquina fotográfica que custava, número 20, custava R$500. No Dia dos Pais, numa promoção, foi vendida com um desconto de 10%. E logo depois, em cima do novo preço, sofreu um aumento de 10%. Aí você vai dizer assim, então voltou igual. Perceba que ela teve um desconto de 10% de 500. Gente, toda vez que falar 10% é você andar uma casa. Você não precisa nem calcular, porque 10% para nós é multiplicar 10%, que é a mesma coisa de 0,1. Então, seria 500 vezes 0,1 dá 50. Então, 10% de 500 é 50. A máquina estava custando, então, 450. Em cima do novo valor, que acrescentou mais 10%. 10% de 450 é 45. Então, eu tenho 450 mais 45. Ou seja, a máquina foi paga como R$495. Cuida com esse detalhe. E a última. Com o uso de carro novo que João comprou, ele reduziu de 25 litros para 20 litros a quantidade de combustível. 21. Então, de 25 foi para 20 litros. Aí ele fala, percentualmente, o consumo de João reduziu de... Gente, normalmente eu faria assim, ó, diminuiu 5 litros, né? Se diminuiu 5 litros, eu ia achar 5 litros de 25. Assim que eu faria. Aí, como que eu faço? Eu divido isso aqui. Primeiro, eu vou simplificar. Vai dar 1 sobre 5. 1 dividido por 5 dá 0,2. Transformando em porcentagem, você anda 2 casas para a direita, 20%. Mas se você não consegue fazer dessa forma, use a regra de 3. Você tem aqui, ó, 25 seriam 100%. Só que agora, você usa exatamente o que diminuiu. Porque se você usar o 20, você tem que depois descontar do 100. Então, ele quer saber quanto por cento reduziu. O que ele foi reduzido não foi de 5 litros. X. Ó. Então, eu teria 5 vezes 100, dá 500. É igual a 25x. 25 dividido por 500, ó. 500 dividido por 25 é igual a x. Vai dar exatamente 20%. Aqui já entra direto. E com isso eu terminei, não. Ficaram faltando 3 questões. E a gente termina na aula azul, ok? Mas faça a correção. Não tenha dúvida. Bom estudo para vocês.